Alô você. Alô você. Alô você, né? Prof, você vai jogar duro hoje, hein? Prof, você vai jogar duro, hein? Questões, eu adoro questões. A gente vai resolver aqui algumas das questõezinhas lá do Rio, né? Eu quero jogar duro, então o que eu vou fazer? Vou quebrar teu galho, né? Só um aperitivo, perceba bem, das questõezinhas, né? Para jogar duro, tá certo? Vem pra cá, vem pra cá, questõezinha, joga duro. Ali, alô você, né? Prof, eu não estou te vendo, mas não é para me ver, é para ver as questões, né? Alô você. Questõezinhas do Rio, né? Algumas das 150 questões que a gente vai resolver no Rio, né? Perceba bem, o jogo lá vai ser muito duro. Eu vou mostrar para vocês apenas como a gente vai jogar lá no RJ. Bacana? Você deve logo fazer a sua inscrição. Corre, né? Professor, eu quero participar desse aulão lá do RJ. E eu já falei, né? Você tem que mandar um e-mail lá para aulãoadelanterio@gmail.com aulãoadelanterio@gmail.com. Você vai mandar o e-mail para lá e a coordenação vai mandar para você o processo para inscrição, né? Falta menos de uma semana e meia, né? Eu venho jogando muito duro. Hoje eu separei algumas questõezinhas de assunto que eu venho abordando, né? Por isso que está meio assim fora da sequência, porque as questões com as outras numerações falam de outro assunto. Não é isso? E aí, como eu ainda não dei outro assunto, não comentei com vocês, eu vou abordar os assuntos que eu já dei aqui na live, na parte geral, né? Umas coisinhas simples. Eu sei que você vai jogar muito duro. Bacana? Tranquilo então? Professor, é o seguinte, o jogo vai ser duro no Rio? O jogo vai ser duro no Rio, vai ser tão duro que eu já vou começar. Bacana? Vamos lá então, né? Número 2, questão item 2. Legal, professor, e a 1? Eu já falei que eu não vou seguir sequência, fica tranquilo. Se liga na questão. Bacana? Tranquilo? Legal? Ajeitando aqui o ar-condicionado, né? Que ele está de vacilação. O telefone, você acha que não pode esfriar, né? Agora tal. Bacana. Cola no Zuc, né? Cola no Zuc. Isso aí, cola no Zuc. Na humildade. É isso? Aí. Agora sim. Vamos lá então? Vamos lá? Interessante. Vamos lá então. A questão de número 12, né? Questão de número 2. Na humildade, chama os amigos, convida os amigos na humildade. Convida os amigos na humildade. Convida os amigos na humildade. Convida os amigos. Alô você, né? Alô você. Eu tô aqui, né, fazendo esse jogar duro, né? Ele vai ter que jogar duro, porque perceba que a gente vai jogar duro aqui, ele não pode ficar de vacilação, né? Bacana. Legal então. Vamos lá. Questão de número 2, eu não posso perder tempo, porque eu jogo muito duro. Pela teoria da atividade ou do resultado, o lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva. Perceba bem que quando eu falo de lugar do crime, eu tenho que raciocinar em tese com 3 teorias. Perceba que tem a teoria da atividade, que diz que lugar do crime é onde se deu os atos executórios. Eu tenho também a teoria do resultado, também chamada de evento, que vem teoria do resultado, ou também chamada de evento, que determina que o lugar do crime seja o local onde se deu a consumação. E eu tenho a teoria da ubiquidade, mencionando que lugar do crime tanto é o local da ação ou omissão, ou bem como do resultado, onde eu deveria ocorrer o resultado. Perceba bem, então, artigo 6º do Código Penal. Artigo 6º do Código Penal. Artigo 6º menciona o seguinte: lugar do crime. Considera-se praticado o crime o lugar em que ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se, ou
o resultado. Percebe então que a teoria da ambiguidade, né, veja que ela, né, ela trabalha com esses dois aspectos, né, tanto da ação, da omissão, bem como do resultado, né, também chamada teoria mista. Percebe, fica muito ligado, porque a teoria da ambiguidade, tá, veja que ela é aplicada quando eu raciocino com os crimes à distância. Crime à distância é aquele crime que a conduta foi praticada, né, num país, tá certo? E o resultado ocorreu em outro, né? Perceba que quando você envolve dois estados soberanos, e a teoria da ambiguidade, ela fala o seguinte: para não afetar a soberania do outro país, perceba, se o Tício atirou no Mévio, o Mévio estava no Brasil, legal, ele morreu na Argentina, os atos executórios ocorreram no Brasil, perceba que ele vai ser aplicado assim a lei brasileira e pelo delito de homicídio e não tentativa. Bacana? Tranquilo? Professor, mas no Brasil que ocorreu os atos executórios, o cara ainda não tinha morrido, ele morreu lá na Argentina. Não interessa, mas o resultado deveria ocorrer onde? No Brasil. Legal? É o que o artigo fala, ó. Aqui, ó. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, se ele atirou no Brasil, é que ele queria, né? A intenção era que a morte ocorresse no Brasil. O cara morreu lá na Argentina, vai responder aí para o homicídio, vai responder o homicídio consumado, a aplicação da lei brasileira. Porque eu vou lançar a mão da teoria da ambiguidade. Legal? Bacana. Quando eu raciocino com o âmbito doméstico, perceba, você tem que ficar muito ligado. Você tem que ficar muito ligado porque quando eu raciocino no âmbito doméstico, eu lanço mão aí dos crimes plurilocais, não é isso? Quando eu faço referência aos crimes plurilocais, perceba que lugar do crime, tá? Para efeito de competência, o artigo 70 determina que o lugar seja da consumação para efeito de competência, ou seja, para processar e julgar o crime. Legal? Local da consumação, artigo 70, quando eu raciocínio com crimes plurilocais. Bem, professor, como é que é por crimes plurilocais? O Tício atirou no Mévio aqui, né, no Rio, vamos supor, aí o Mévio morreu em Minas, não é isso? Veja, quando eu também raciocínio com comarcas diferentes. Legal? Perceba? Então, eu vou chamar muito a sua atenção, porque essa é a regra. É a regra. Eu tenho que dizer para você que quando você raciocinar com competência, veja que você também vai ter a teoria da atividade sendo aplicada. É mesmo, professor? Quando eu raciocino com competência, perceba que a regra é a teoria do resultado do evento. Eu estou falando de competência. Legal? Artigo 70 do CPP. Bacana? Artigo 70 do CPP. Legal. A regra é que o local seja da consumação para efeito de processo e julgamento. Legal. Perceba então que eu falei que eu tenho exceção. Eu tenho exceção porque, perceba, alguns crimes, o processo de julgamento vai seguir, né, para efeito ali de desenvolvimento do processo, vai seguir a teoria da atividade. Eu digo isso porque quando eu raciocinar com os crimes de menor potencial ofensivo, por força do artigo 163 da Lei 9.099/95, perceba que eu tenho que considerar aonde ocorreu os atos executórios. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, eis a aplicabilidade da teoria da atividade. Perceba também que quando eu falar de atos infracionais, atos infracionais. Quando eu falar de atos infracionais, perceba que a autoridade competente, né, para ali processar e julgar aquela demanda ali na órbita menorista, perceba, né, a apuração do ato fracional, perceba que também vai ter aplicabilidade à teoria da atividade. Legal? Atos infracionais, também teoria da atividade por força do artigo 147, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E agora eu chamo muito a sua atenção porque quando eu for fazer referência aos crimes dolosos contra a vida, perceba a jurisprudência firme no sentido de que o lugar em que né, competente para processar e julgar, né, ou melhor falando, o juízo competente, é no local onde se deu também os atos
executório, aplicabilidade da teoria da atividade também. Bacana? E perceba que o STF, né, entende que não só os crimes dolosos, como os crimes culposos também. Legal? Teoria da atividade, beleza? Então, homicídio culposo, homicídio doloso, perceba que compete o juízo do local onde ocorreu os atos executórios. Legal? Jurisprudência recente nesse sentido aí. Bacana, então? Tranquilo? Legal? Bacana? Professor, é assim que você vai jogar no Rio? É dessa forma, né? Puxando links, e quando eu vou resolver uma questão, eu não falo só da questão, eu puxo links e aqui eu venho jogando muito duro. Legal? Então, bacana, questão errada, né? Questão errada, porque a questão fala, pela teoria da atividade ou do resultado, o lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva. É errada a questão, né? Pelos fundamentos aí que eu apresentei. Bacana? Legal, então a gente segue. Bacana, professor. Pô, essa bacana aí que você passou, hein? Aí dos atos infracionais. Caramba, você matou uma questão e falou de diversos pontos. Caramba, você resolve as questões igual você dá aula. Você puxa link, desenha e vai embora, né? É assim que eu faço. Legal? Bacana. No Rio vai ser assim? Vai ser assim. Vamos lá. Questão de número 3. Questão de número 3. Vamos lá, questão de número 3. Segura a onda. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. No Rio vai ser assim, né? Então, numa questão só, você, né, eu falei aí em relação ao artigo 6º do Código Penal, veja que a teoria adotada é a teoria da ambiguidade, beleza? É só para você saber, né? Perceba, então, que quando eu falo da teoria da atividade, a teoria da atividade se relaciona aos atos executórios, legal? A teoria do resultado ou evento se relaciona aonde se ocorreu a consumação do fato, bacana? E eu falei para vocês que o Código Penal adotou a teoria da ambiguidade, considera-se praticado o crime no local da ação ou omissão, não é isso? Lá no artigo 6º, né? Você está pegando o 6º, está lendo comigo, considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Bacana? Tranquilo então? Legal. E aí eu puxei o link. Por que eu puxei o link? Eu puxei o link e eu já jogo duro logo. E aí eu falei para você, fica esperto, quando falar de processo e julgamento, você tem que raciocinar com o artigo 70 do Código de Processo Penal. E aí, processo de julgamento, quais crimes? Crimes plurilocais. Ambiente doméstico, né? Comarca versus comarca. Perceba bem que aí a teoria adotada é a teoria do evento, a teoria do resultado, beleza? Mas eu tenho exceção. Tenho exceção? Tenho. Na Lei 9.099, artigo 63, perceba que adotou a teoria da atividade. O juiz competente para processar e julgar onde ocorreu os atos executórios. Veja que ele não está sozinho não, porque lá nos atos infracionais, por força do artigo 147, parágrafo 1º do ECA, veja que nos atos fracionais também vai ser competente, né, aquele juiz da infância, perceba, do local dos atos executórios. E aí a jurisprudência ela joga duro e fala o seguinte, olha, por questão de viabilidade processual, né, perceba que nos crimes dolosos e também culposos, também vai se aplicar a teoria da atividade para que se determine a competência. Legal! Bacana então? E a gente vai para a terceira questão. Eu gosto muito da Funiversa porque as questões da Funiversa são infinitamente mais difíceis do que o do CESP. As questões do CESP são questões tranquilas, legal? Mas as questões da Funiversa joga muito duro. Legal então, professor? Vamos lá. Bacana. 3. Segundo a doutrina, a analogia legal, ou legis, é aquela em que se aplica ao caso omisso um princípio geral do direito. Perceba bem questão maldosa, né? Só para quem estuda, né? Porque quem estuda vai saber que a analogia é um processo de integração do ordenamento jurídico, bacana. A analogia não é um sistema de interpretação, é um processo de integração, né, do ordenamento jurídico. Eu vou chamar a sua atenção que eu gosto de resolver a questão fazendo link, é assim que eu vou trabalhar no Rio. Perceba que a analogia, em tese, né, veja que ela não pode ser utilizada lá no direito penal. Perceba? Por que eu falei em tese? Eu falo em tese porque existe exceção. Eu tenho analogia in bona parte, né? Então veja que eu posso utilizar analogia in bona parte. Bacana? Agora, em malam parte, é vedada a analogia in malam parte. Legal? Bacana.
E aí eu falo que só acerta essas questões quem estuda pesado, com doutrina pesada, porque quem estuda com doutrina pesada vai saber que a analogia ela tem uma divisão. Perceba bem que quando eu falo analogia legal ou analogia leges, né? Perceba que eu faço alusão à aplicabilidade da analogia utilizando-se uma lei a um caso semelhante. Isso que é analogia legal. Eu utilizo uma lei, né, a um caso semelhante. Quando eu falo de analogia jurídica ou analogia iuris, é aquela que aplica, seu caso omisso, um princípio geral de direito. Então, a questão, veja bem como é maldoso, é a gente CESIP aqui do DF 2015. Foi nesse nível aí, meu irmão. Foi nesse nível aí. Agente, 2015. A prova de agente de 2015 do Distrito Federal, agente CESIP, foi mais difícil do que a prova de delegado. Não tem discussão em relação a isso. Não tem discussão em relação a isso. Prova objetiva de agente do CESIP foi mais difícil do que a prova de delegado. Isso aí não tem discussão. Beleza? Então, olha só o que o examinador fez. Ele falou o seguinte, ó, segundo a doutrina, analogia legal ou legis é aquela que se aplica ao caso omisso um princípio geral do direito. Errado. A analogia que se aplica um princípio geral do direito, tá? É analogia jurídica ou analogia iuris. Bacana? Conhecia a analogia iuris? Joga duro. Legal? Errada a questão, porque, na verdade, analogia jurídica, analogia iuris. A analogia legal, ela não aplica um princípio geral do direito, ela aplica uma lei a um caso semelhante. Legal? Bacana? Joguei duro na questão 3, né? Perceba bem, fica ligado na classificação da analogia, para você não dançar, né? Você nem conhecia isso, né? Professor, nem sabia que tinha esse negócio de analogia iuris, analogia legal, o jogo é duro. Agora vamos para essas questõezinhas fáceis aqui do CESP, né? CESP é fraca. Vamos lá, CESP não joga duro igual a Funiversa, não. Vamos lá, então. Bacana, algumas questões do Rio. Professor, eu quero resolver essas questões. Quer dizer que vai ser assim no Rio? Vai ser assim. E você vai dar essas explicações? Vou dar essas explicações. Né? E nesse ritmo aí, um ritmo um pouco mais acelerado, né? Porque são 150 itens, mas jogando duro. Tal. Professor, comecei a estudar agora. Não vai. Como assim, professor? O jogo vai ser muito duro. Comecei agora, não vai. Deixa para uma outra oportunidade. Professor, já estou estudando. Já tem uns 3 meses. Vai. Vai para você pegar o ritmo. Professor, já estou afiado. Então vai, irmão. Vai que a gente vai jogar muito duro. Agora, se você começou agora, não vai. Eu respeito o seu investimento. Bacana? Respeito o seu investimento. Não vai porque o jogo vai ser duro. Bacana? Tranquilo? Né? Professor, já estou estudando uns 3 meses. Vai. Vai para você já pegando o ritmo. Se ligando, como é que se resolve questões? É nesse nível aí. Vamos lá, então, questão 4. Olha só, questão 4. Vamos lá? Questão de número 4. Vamos jogar duro. Perceba bem, questão 4. Suponha que no curso de determinado inquérito policial tenha sido editada uma nova lei. Uma nova lei que, então, deixou de tipificar o fato objeto da investigação deixou de tipificar o fato, objeto da investigação, como criminoso. Opa! Peraí. Suponha que no curso de determinado inquérito policial tenha sido editada uma nova lei que, então, deixou de tipificar o fato, objeto da investigação, como criminoso. Peraí. Se deixou de tipificar o fato como criminoso, eis que eu tenho, né, uma abolício. Bacana? Eu tenho uma abolício. Não é isso? Então, o inquérito está investigando um fato, sai uma lei nova dizendo o seguinte: o inquérito, esse fato que você está investigando não é mais crime. É um abolício. Né? Respirei. Bacana. Legal. Nesse caso, o inquérito policial deve ser imediatamente encerrado, porquanto se opera a extinção da punibilidade do autor. Perceba bem, então, né, questão muito interessante, legal, questão muito interessante. Veja que tempo rege actos, né? Tempo rege actos. Legal, aplica-se a lei vigente à época do fato. Perceba que se sai uma lei, né, entendendo que aquele fato não é mais criminoso, eu tenho o que eu vou chamar de abolitio criminis. A abolitio criminis prevista lá no artigo, positivado lá no artigo 2º do Código Penal. É isso? O artigo 2º diz o seguinte:
Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Perceba bem que a abolício, ela enseja aí a cessação dos efeitos penais da sentença condenatória. Isso quer dizer o seguinte, que os efeitos na órbita civil, lá no âmbito civil, perceba que ele continua, como por exemplo a reparação do dano. E quando eu falo de abolício crimes, eu tenho que raciocinar com o princípio da continuidade normativo típica. Com o princípio da continuidade normativo típica. Por quê, professor? Porque perceba que eu tenho que verificar, né, se ocorreu a revogação formal e material da conduta. Eu tenho que verificar se ocorreu a revogação formal e material da conduta. Legal? Como, por exemplo, lá no crime de adultério. Perceba que no adultério ocorreu a revogação formal e material. Ali, sim, ocorreu a abolício crimes. Quando eu tenho uma revogação somente formal, mas materialmente essa conduta ela continua com a roupagem criminosa, perceba que eu tenho a aplicabilidade do princípio da continuidade normativo típica. Isso quer dizer o seguinte, que não ocorreu a abolício. Então, a abolício demanda a revogação formal e material da conduta. O que é uma revogação material, né? Veja que a lei ela deve tirar essa roupagem criminosa da conduta, como ocorreu lá no adultério, beleza? Um exemplo que eu te dou, onde não ocorreu abolício, ocorreu apenas revogação formal, lá na conduta do atentado violento ao pudor, né? Antes prevista lá no artigo 214. Perceba que a conduta, né, ela migrou lá para o 213. Então, ocorreu apenas a revogação formal e não a material. Legal, bacana, então, tranquilo, bacana. Então, a questão está falando o seguinte, que no inquérito estava sendo desenrolado lá e saiu uma lei nova, entendendo que aquele fato não era mais crime. O que o delegado tem que fazer? O delegado tem que encerrar o inquérito. Professor, o delegado encerra o inquérito e arquiva. O delegado não pode arquivar o inquérito. Legal, bacana. O que o delegado deve fazer? O delegado relata o inquérito, encaminha para o juiz vai mandar para o MP, né? O MP vai pedir o arquivamento do inquérito com base numa causa de extinção da punibilidade. Bacana? Professor, mas como assim? A abolício crimes é uma causa de extinção da punibilidade? Lá no artigo 107, inciso 3. Legal? Bacana, tranquilo, a causa de extinção da punibilidade. Aí o juiz, né, vai homologar o arquivamento declarando a extinção da punibilidade. Legal, então, é questão correta, né? O inquérito deve ser encerrado, é claro que ele vai ser encerrado. Olha só que lindo a questão. O inquérito é encerrado. Como é que eu encerro o inquérito? Fazendo um relatório final. Entenderam ou não? Perceba que eu vou relatar o inquérito e encaminhar, né? Veja, aqui o juiz, você que é o destinatário final do inquérito, eu sou o delegado aqui, saiu uma lei agora dizendo o seguinte, o que eu estou apurando não é mais crime, beleza? Então, tá aí o inquérito, tranquilo? O juiz, bacana, MP e tal, arquivamento do inquérito. Veja que até o juiz mesmo já pode até declarar a extinção da punibilidade na questão de ordem pública. Beleza, tranquilo, legal, de ofício, é questão de ordem pública, ele pode declarar a extinção da punibilidade. Bacana, tranquilo, então. Então aqui você visualizou a ocorrência da abolício crimes. Bacana? Então sempre fica muito esperto na questão da abolício crimes, porque se você tem a revogação só formal e não material da conduta, né, a conduta ela passou a ficar alojada em um outro tipo penal, perceba que eu só tenho a revogação formal, então eu não tenho um abolício, né, porque a conduta continuou sendo criminosa, né, continuou sendo criminalizada. Vocês estão aí, sim ou não? Vocês estão aí, sim ou não? Sim, né? Só anotando, né? Só pegando o bizuzinho lá do Rio, né? Galerinha do Rio já está sentindo como é que a gente vai trabalhar, né? Fica tranquilo, pessoal do Rio, né? Isso aqui são questões que a gente vai trabalhar no Rio. Então não entra em desespero, você vai estar lá trabalhando comigo lá ao vivo. A gente vai arrebentar, né?
É claro, num ritmo um pouquinho mais acelerado, né? Mas desse jeito aí, beleza? Tranquilo? Aí tem que estar ligado lá, né, mano? Tem que estar ligado. É papapá, né? Ou isso aqui eu sei. Opa, isso aqui eu não sei, deixa eu marcar, papapá. É pauleira, mano. É pauleira. É pra quem tá no ritmo. Beleza? Bacana então. Percebe então que eu vou continuar, né? E quem apareceu aqui na prova do DF? Olha quem apareceu na prova do DF. Olha quem apareceu na prova do DF. A chamada tentativa abandonada. Prof. Prof, aí eu vou jogar muito duro. Por que você vai jogar muito duro? Prof, você deu essa aula. Caramba, olha só. Show de bola. Tentativa abandonada. Olha só o que o examinador fez da Funiversa. Eu gosto da Funiversa, né? Perceba bem, então, vamos lá. Tentativa abandonada ou qualificada. Professor, eu lembro disso. Você falou, eu sei disso. Professor, cai em prova, né? Irmão. Tentativa abandonada ou qualificada, vamos lá, perceba, ocorre, né? Vamos lá, tentativa abandonada ou qualificada ocorre quando há interrupção do processo executório em razão de o agente não praticar todos os atos de execução do crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Perceba bem, examinador mal. Primeiro que se você não sabe o que é uma tentativa abandonada, você nem vai conseguir caminhar. Legal? Eu abordei nas outras lives, a gente estudou isso, né? Perceba, eu falei lá da tentativa branca, tentativa incruenta. Eu não vou repetir aquilo tudo. Bacana? Bem, eu só tenho que falar para você o seguinte. Perceba bem, tentativa perfeita, tentativa acabada ou crime falho é quando o agente esgota todos os atos executórios. Bacana? Tentativa perfeita, tentativa acabada ou crime falho, né? O agente esgota todos os atos executórios. Então, ele tinha 5 tiros para disparar, disparou os 5. Pá, legal. Eu tenho uma tentativa perfeita, eu tenho uma tentativa acabada, eu tenho um crime falho. Legal? Bacana. Tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita é quando o agente, durante os atos executórios, né? Veja que durante os atos executórios há um interrompimento durante os atos executórios. Legal, bacana. Então tá, professor. Na tentativa perfeita, acabada ou crime falho, você falou que tem o esgotamento dos atos executórios. Falei. Legal? Bacana. Então tá, então se o Tício pegar, ele tem 5 munições, né? Então se ele deu 5 tiros ali, eu tenho uma tentativa perfeita, uma tentativa acabada ou crime falho. Sim. E se acertou a vítima e a vítima acabou morrendo, eu já tenho a consumação, beleza. Mas se não atingiu a vítima, eu ainda tenho a tentativa, né? Sim. Professor, mas então se eu esgotou os atos executórios, tinha 5 munições, aí eu atirei, atingiu a vítima ainda não morreu. Se eu tomar uma providência para evitar esse resultado, eu já ouvi falar aí no tal de arrependimento eficaz. Fala que é ponte de ouro. Então, se eu tomo uma providência, o resultado não ocorre. Sim. Professor, se o resultado não ocorre, na verdade eu estou abandonando essa tentativa, né? Você está abandonando essa tentativa. O arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada? O arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada. Mas perceba que o arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada. Sim ou não é? É ou não é? Sim. Mas veja que é você que abandona. O crime não ocorre por causa da sua vontade. E não por circunstâncias alheias à vontade do agente. Só com, né? Entenderam ou não? Deu para entender isso? Então, o examinador, ele jogou uma situação que poderia, quando há interrupção do processo executório, olha só, tá, eu falei do arrependimento eficaz, beleza? Eu falei que o arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada, beleza? Beleza. Tá, professor, mas olha só, a questão está falando que quando há interrupção do processo executório, arrependimento eficaz, o processo executório já esgotou. Olha lá, hein? Beleza. Vem para a desistência voluntária então, irmão. Na desistência voluntária, há um interrompimento do processo executório? Há. E perceba, utilizando o princípio de Frank,
eu posso prosseguir, mas não quero, concorda? Sim. E se eu posso prosseguir, mas não quero, eu também não estou desistindo? Não estou abandonando essa tentativa? E tá. Então, a desistência voluntária também é uma forma de tentativa abandonada. Beleza, então? Então, do jeito que ele coloca aqui, perceba, aí está falando o seguinte, é como se fosse a tentativa abandonada aqui, ela faz referência ao que é uma desistência voluntária. Deu para entender? E aí ele fala o seguinte, ó, olha o que a questão fala. A tentativa abandonada qualificada ocorre quando há interrupção do processo executório em razão do agente não praticar todos os atos de execução do crime, por circunstância alheia à sua vontade. Não. Aí está errado, né? Tentativa abandonada é quando eu tenho desistência voluntária e arrependimento eficaz. O resultado não ocorre, não é por circunstância alheia à minha vontade, não. O resultado não ocorre porque eu não quero que ele ocorra. Eu vou desistir durante os atos executórios, beleza? E no arrependimento eficaz, esgoto os atos executórios, mas eu tomo uma providência. Bacana? Tranquilo? Deu para matar essa questão, pessoal? Do jeito que a Funiversa quis pegar aí? Beleza? Deu ou não? Matou a questão? Entenderam? Então ele jogou tentar. Bacana, hoje eu não vou aparecer, hoje é só questão, né? Eu jogo duro, eu não sou artista, não é isso? O que não é artista, quando ele tem que aparecer, ele aparece, quando ele não tem que aparecer, ele não aparece, fica só a minha voz e você raciocinando na questão, você concentrar na questão, tem que ser assim, né? Eu não sou artista. Bacana, legal, deu para entender então? Olha aqui, ó, ele tentou armar essa pegadinha aqui, quando ele fala tentativa abandonada, você tem que raciocinar no arrependimento eficaz da desistência voluntária. Aí ele fala que, é como se ele falasse assim, preste atenção. Né? É claro que quando ele fala aqui, quando há interrupção do processo executório, ele fez referência à desistência voluntária. É como se ele falasse assim, a desistência voluntária, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não. O resultado não ocorre por minha vontade. Eu desisto durante o processo de execução. Beleza? Por quê? Porque a desistência voluntária é uma forma de tentativa abandonada. Jogo duro. A Funiversa joga duro. Legal? Eu não falei isso. Eu não dei essa aula para vocês, sim ou não? Né? Eu não dei essa aula, entendeu? Bacana, né? Então, é assim que vai aparecer na prova. Vamos seguir? Olha essa Funiversa trabalhando com tentativa incruenta. E aí, ouviram falar disso? Tentativa cruenta, incruenta, ouviram falar? Ouviram falar da tentativa cruenta, incruenta? Aí. Delegado DF 2015. No Rio vai ser assim, né? No Rio vai ser assim. Bacana? No Rio vai ser assim. Legal? Não dá para gritar. Bacana? Deixar você respirar um pouco, né? Respirou? Vamos lá então. Tentativa incruenta é aquela em que o agente arrepende posteriormente, pratica atos para evitar que o crime venha a se consumar. Olha só. Cara, se ele falasse assim, tentativa abandonada, a questão estaria correta. A questão estaria correta porque ele estaria fazendo referência ao arrependimento eficaz. E o arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada. Concorda comigo nesse ponto? Se a questão falasse tentativa abandonada? Concorda comigo? Olha só como é que eu estou jogando duro. Viu como eu montei agora uma outra questão? Se falasse tentativa abandonada, é aquela em que o agente arrepende-se posteriormente, pratica atos para evitar que o crime venha a se consumar. Por que estaria certo? Porque o arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada. Aí o que ele falou? Eu falei para vocês, o que o examinador vai fazer com esse lance de tentativa? Ele vai ficar embolando as tentativas, as nomenclaturas, eu falei essa parada. Eu falei, ele vai chamar incruenta de abandonada, entendeu ou não? E eu expliquei para vocês, quando raciocinar com tentativa cruenta e incruenta, veja que a tentativa cruenta e incruenta é relacionada se o objeto material do crime foi atingido ou não. Né? Sobretudo, quando você fala tentativa cruenta e incruenta, você está raciocinando o quê? Com homicídio. Bacana? Por isso que é cruenta, sangue. Incruenta, branca, né? Não, né? Sem sangue, sem atingimento. Bacana? Tranquilo?
Então vamos lá, tentativa incruenta é aquela que o agente arrepende posteriormente, pratica atos para evitar que o crime venha a se consumar. Errada a questão, porque na verdade aí é o arrependimento eficaz. Se ele falasse tentativa abandonada, a questão estaria certa, beleza? Agora, tentativa incruenta é quando o agente realiza, né, atos de execução e o bem jurídico não é atingido. Legal? Bacana, então. Questão errada, questão 12 errada. Legal, a gente vai avançar. Alô, Rio, tô chegando, hein? Alô, Rio, tô chegando. Bacana? É isso aí. Legal. Funiversa joga muito duro. Funiversa joga muito duro. Adoro a Funiversa, bicho. Que não tem esse negócio. Você acha que dá essas questõezinhas mole? Quer ser delegado, tem que fazer Funiversa. Vamos lá. Vamos lá. Delegado DF 2015. Alô, Rio, tô chegando, hein? Tô chegando. A teoria do domínio do fato objetiva oferecer critérios para a diferenciação entre autor e partícipe. Vamos fazer o seguinte, vamos descer aqui. Professor, desce, professor. Pô, seja inteligente. É verdade. Acho que aqui eu vou jogar mais duro. Não, bacana. Valeu pelo bisu. Aí. Vamos lá. Isso. Próxima mais, professor. Aí. Tá dando para ler agora? Tá. Vamos lá, professor. Quero aula. Eu sei disso. Você é danado. Você vive reclamando. Nada tá bom. Né? Nada está bom. Vamos lá, então. A teoria do domínio final do fato objetivo oferecer critérios para a diferenciação entre autor e partícipe, sem a pretensão de fixar parâmetros sobre a existência ou não da responsabilidade penal. Perceba bem que quando eu quero falar para você, né? Veja que diversas teorias, né, existem no sentido de diferenciar autor de partícipe. Legal? Bem, as principais teorias você vai verificar aí, né, que dentro eu tenho uma teoria subjetiva. Legal? Teoria subjetiva. Olha que a teoria subjetiva, para ela, não há diferença entre autor e partícipe. Né? Então, pela teoria subjetiva, também chamada de teoria unitária, perceba, nessa teoria, todo aquele que contribui para o crime é considerado autor. Ela não faz diferença entre autor e partícipe. Teoria subjetiva ou unitária. Eu tenho a teoria objetiva. A teoria objetiva, ela trabalha, né? Veja que ela se divide em outras teorias, como a teoria extensiva, teoria objetiva formal, beleza? Legal. Eu vou falar com você, vou direto na teoria objetiva formal, para falar para você o seguinte, que o Código Penal adota a teoria objetiva formal. Para o Código Penal, por força do artigo 25 da exposição de motivo, bem como lá no artigo 29, o artigo 29 adotou a teoria dualista ou monista, beleza? Veja que essa teoria diz o seguinte, é autor aquele que pratica o verbo do tipo. Legal? E partícipe? Partícipe é o que pratica uma conduta acessória. Beleza? Tranquilo. Então veja que essa teoria ela diferencia autor de partícipe. Eu tenho uma outra teoria dentro da órbita objetiva ainda, né, denominada teoria do domínio final do fato. A teoria do domínio final do fato, perceba bem, ela foi desenhada, né, por Hans Wenzel. Alô, Hans Wenzel. Veja que a teoria do domínio final do fato, né, ela foi desenhada lá por Hans Wenzel em 1939, perceba bem, e essa teoria diz o seguinte, e Hans Wenzel ele diz isso, ele fala o seguinte, olha, autor, né, é aquele que é o senhor do fato, autor é aquele que tem o controle do fato. Bacana? Porque se você raciocinar com a teoria objetiva, né, objetiva formal, qual é essa teoria que foi adotada pelo Código Penal, perceba que o autor intelectual, ele não é autor, ele é partícipe. Bacana? O autor intelectual, pela teoria objetiva formal, tá? Pela teoria objetiva sob o prisma
pela teoria objetiva, né, objetiva formal, veja que o autor intelectual é partícipe não autor. Por quê? Porque o autor intelectual ele não pratica o verbo do tipo. Legal? Bacana? O Código Penal adotou a teoria restritiva, né? Teoria restritiva sob o prisma objetivo formal. Isso que eu queria falar, teoria restritiva sob o prisma objetivo formal. A teoria do domínio final do fato, ela é utilizada? Sim. A jurisprudência utiliza e muito a teoria do domínio final do fato. A teoria do domínio final do fato, ela é utilizada justamente para você conseguir enquadrar na figura do autor, o autor intelectual, o autor mediato, o autor propriamente dito, não é isso? Percebe então que essa teoria do domínio final do fato, ela enquadra todas essas figuras como autor. Basta que o agente tenha o domínio do fato. A teoria do domínio do fato, perceba bem, ela não fixou parâmetros sobre no que se refere à responsabilidade penal. A teoria do domínio final do fato, ela só distingue autor de partícipe. Beleza? Tranquilo? Legal? A teoria do domínio final do fato, ela só faz essa diferença entre autor e partícipe. Perceba que ela não trabalha no que se refere a indicar a responsabilidade penal do autor ou a responsabilidade penal do partícipe. Bacana? Então vamos lá na questão. A teoria do domínio final do fato objetiva oferecer critérios para a diferenciação entre autor e partícipe, sem a pretensão de fixar parâmetros sobre a existência ou não de responsabilidade penal. Correta a questão. Legal? Fica muito esperto aí na teoria do domínio final do fato, tá? Não dê bobeira quando falar, se a questão falar, o Código Penal adota a teoria do domínio final do fato. Esse não é o entendimento da doutrina majoritária. A exposição de motivo, inclusive, afirma isso, que a teoria adotada é a teoria restritiva, né, o objetivo formal, e não a teoria do domínio final do fato. Legal? Funiversa é infinitamente, né, uma banca mais pesada, né, em relação ao CESP. Tá? Então, não há que se falar que o CESP seja uma banca mais difícil que a Funiversa. Eu não raciocínio dessa forma, não. Bacana então, professor. Vamos lá então. Próxima questão, né? Vamos lá. Desce aqui. Vamos lá. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Sai da minha sequência. Volta na minha sequência. Volta aqui. Volta aqui. Legal. Bacana. Legal então. Vamos para 16. A extratividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Perceba bem, né? Tempo rege actus. Aplica-se a lei penal, não é isso? A lei penal vigente à época do fato. Né? Tempos rege actus. Perceba que a extratividade da lei penal, né? Ela é um fenômeno, né? Que enseja a possibilidade da lei ser ultraativa, não é isso? Ou retroativa. Legal? Bacana? Então, a lei penal benéfica, ela pode ser ultraativa, né? Uma vez revogada, perceba que ela pode ser aplicada ao fato, se ela é mais benéfica, ou a lei penal, sendo mais benéfica, ela também é retroativa, né? Se ela saiu após o fato, mas ela é uma lei penal mais benéfica, veja que ela vai retroagir. Legal? Então, a questão diz, a questão mole do CESP, né? A extratividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Correta a questão, né? Então, a lei penal benéfica, ela pode ser ultrativa ou retroativa, dependendo do caso concreto. Correta a questão. Eu vou fazer um link, porque eu já falei numa live anterior, né, em relação às leis temporárias e às leis excepcionais. Perceba bem que as leis temporárias e as leis excepcionais, elas são o quê? Ultrativas e autorrevogáveis. Não é isso? Perceba que elas não demandam de uma lei posterior para que sejam revogadas. Ou seja, se expirou o prazo da lei temporária, ou se a sua circunstância que determinou aí a edição da lei excepcional, perceba que a lei ela é revogada automaticamente, né? Ela é autorrevogável.
Legal. E uma vez, né, a lei revogada, veja que ela ainda pode ser aplicada, né, futuramente, né? É o que eu chamo de ultratividade, né? Ainda que ela seja uma lei ainda maléfica, né? Veja que não há que se falar aí da não aplicabilidade da lei excepcional ou da lei temporária. Só tem uma possibilidade. Se uma lei posterior trazer em seu bojo a possibilidade da não aplicabilidade da lei temporária ou da lei excepcional. Aí a lei posterior ela tem que falar. Esse fato aqui eu vou regular. Não se aplica a lei temporária ou a lei excepcional revogada. A lei tem que falar, a lei posterior, aí você não aplica. Beleza? E essa possibilidade da lei temporária e lei excepcional, né, ser aplicada, ainda que revogada, aquele fato que foi praticado durante sua vigência, veja que ela agarra, ela gruda, veja que eu chamo de efeito carrapato da lei penal. Efeito carrapato da lei penal. A lei ela agarra o fato, né, ela prende-se ao fato e ela é aplicada, né, futuramente. Legal? Bacana? Então, efeito carrapato da lei penal. Outra vertente também que tem do efeito carrapato, perceba bem, quando eu já vi na doutrina também fazendo essa referência, uma lei penal benéfica, né? A lei penal benéfica, perceba que mesmo que ela seja revogada, perceba que ela vai se aplicar, né, aquele fato, mesmo que ainda revogada. Ou seja, a lei penal benéfica, ela prende-se ao fato também. Seria também um exemplo aí de efeito carrapato da lei penal. Beleza? E um outro exemplo também, que a doutrina aponta, o brasileiro, né, que se encontra no exterior. Perceba bem que o brasileiro que se encontra no exterior, aonde quer que ele vai, a lei penal vai atrás dele, a lei penal brasileira. Então também seria um exemplo de efeito carrapato da lei, né? A lei garrando ali no brasileiro, né? Perceba que a extraterritorialidade da lei penal, aplicação, a lei pode ser aplicada, não é isso? Ao brasileiro cometer crime fora do Brasil, não é isso? Então, aonde ele vai, a lei penal brasileira vai atrás dele, agarra nele. E também é uma vertente aí do que eu chamo de efeito carrapato da lei penal. Você vai ver mais efeito carrapato da lei penal quando se falar da lei temporária ou da lei excepcional. Bacana? Tranquilo? Então, entenderam que é o efeito carrapato? A lei foi revogada, mas ela agarra-se o fato. Ela é aplicada ao fato por ocasião do julgamento. Entendeu? Legal, então, né? É isso aí. Lei penal benéfica, também chamada de lex missil. Joga duro, né? Bacana. Então, essa questão tá? A extravidade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Correto, né? Correto, porque perceba que eu tenho aí a chamada retroatividade ou ultratividade da lei. Vamos lá, então. Um casinho bacana, né? Vamos lá. Hugo e Ivo, vamos prestar atenção, né? Hugo e Ivo planejaram juntos furto de uma residência. Sem o conhecimento de Hugo, peraí, se eles planejaram juntos o furto de uma residência, eu já tenho aí o que? Um liame subjetivo. Bacana? E se eles querem furtar uma residência, perceba que eles querem praticar a mesma infração penal. Então, liame subjetivo, unidade de infração, veja que eu já posso começar a falar em concurso de pessoas. Não é isso? Concurso de pessoas. Vamos lá, então. Sem o conhecimento de Hugo, Ivo levou consigo um revólver para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Espera aí, o Hugo, eu sou o Ivo, né? Perceba que vamos praticar o furto de uma residência? Vamos. Veja que quando o Ivo planejou essa conduta, né, essa prática dessa conduta com o Hugo, perceba que ele não raciocinou, né, no que se refere ao emprego de arma de fogo. Entenderam ou não? Não raciocinou com o emprego de arma de fogo. Legal? Ele não queria empregar arma de fogo nessa empreitada. Beleza? Inclusive, essa arma de fogo foge do conhecimento dele. Ele quer participar de um furto e não de um roubo. Legal? Vamos lá então. Sem o conhecimento de Hugo, Ivo levou consigo um revólver para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Enquanto Hugo subtraiu os bens do escritório, Ivo foi surpreendido na sala por um morador
e acabou matando-o com um tiro. Perceba que a questão leva, né, ao entendimento de que ocorreu o resultado morte, bacana, num contexto de subtração, né? Veja que aí eu já tenho configurado um latrocínio, beleza? E aí a questão continua. Nessa hipótese, Ivo responderá por latrocínio e Hugo apenas pelo crime de furto. Professor, mas vem cá, eles não estão agindo em concurso de pessoas? Sim. Não há unidade de infração? Sim, mas há unidade de infração do crime que eles desejavam praticar juntos, né? Veja que, perceba bem, que a vontade do Hugo, né? A vontade do Hugo era praticar o furto. Essa arma que o Ivo levou não entrou na esfera de conhecimento do Hugo. O Hugo ele não queria ele não queria participar de um crime mais grave. Entenderam ou não? Então aqui ocorreu o quê? Um desvio. Um desvio de intenção, um desvio subjetivo, né? Perceba bem, né? Desvio subjetivo entre os agentes. Legal? É o que eu vou chamar aí de cooperação dolosamente distinta. Cooperação dolosamente distinta. E aí, você tem que conhecer a regra do artigo 29, parágrafo 2º. Artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 29 do parágrafo 2º diz o seguinte: se um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Bem, o Ivo, vamos lá, é o Hugo, né? Bacana, vamos voltar aqui. Tá. O Hugo ele não quis participar do furto? Sim ou não? Sim. Se o Hugo quis participar do furto, perceba, a ele vai ser aplicada a pena do furto. A pena do furto. E não do latrocínio. Legal? Ele quis participar do furto, um crime menos grave. Beleza? Então o latrocínio ele vai ser imputado somente ao Ivo e não ao Hugo. Inclusive, a arma não entrou na esfera de conhecimento dele. Esse resultado da morte da vítima, veja que não era previsível. Não era. E se fosse previsível, perceba que ele teria um aumento de pena, mas aumento de pena do furto. Ele teria um aumento de pena do furto e não do latrocínio. Deu para entender? Se o latrô fosse previsível. Deu para entender isso? Né? Bacana. Legal. Bacana? Então, veja que a questão está correta. Bacana? Artigo 29, parágrafo 2º. É o que eu chamo de cooperação dolosamente distinta. É o que eu chamo de desvio subjetivo de conduta. Legal? Tá. Eu vou chamar sua atenção, eu vou chamar muito a sua atenção e você tem que ficar muito esperto. A questão aqui, quando ele fala assim que o Hugo, Ivo responderá por latrocínio e Hugo apenas pelo crime de furto, veja que ele vai responder por crime de furto, mas qualificado. Né? Vai ser o crime de furto qualificado aí, por ter praticado por 2 ou mais pessoas. Porque o furto, né? Veja que, a meu entender aqui, ó, o furto ele queria praticar, né? Perceba? Entenderam ou não? Né? Ocorreu a subtração. Legal? E o outro lá vai responder por latrocínio. A questão falou furto aqui, beleza, também não está errado. Né? Mas tem que entender que eles agiram juntos. Se eles agiram juntos, eu tenho lá aquela qualificadora lá no furto. Bacana, praticado por 2 ou mais pessoas. Né? Bacana, então, a questão não falou, mas também a questão não falou furto simples, também não está, né? A questão também não está errada, não. Porque ela não falou furto simples, ela falou furto. Né? E não deixa de ser furto. Bacana, agora se falasse furto simples, aí o jogo ia ser duro. Né? O CESP adora dar umas escorregadas aí. Legal. Vamos seguir? Gostaram dessa? Gostaram dessa? Ah, tá. Essa questão, pessoal, ela pode aparecer também de uma seguinte forma. Vai aparecer assim, ó. O Tício e o Mévio entram dentro de uma residência, tá? Para praticar o delito de furto. O Mévio tá lá subtraindo as coisas. Aí o Tício encontra a Zuquiteia acorda e o Tício vai lá e
pratica a conjunção carnal com a Zucteia. Bacana? Então, legal? Bacana? Isso. Ele vai responder lá, isso, ele vai responder pelo estupro e o outro pelo furto. Entenderam ou não? Entenderam? Cai muito assim. Ele encontra a Zucteia lá e cai, né? Entenderam? Bacana, tranquilo. Então fica muito esperto aí que pode cair esse exemplo também, tá? Aqui apareceu um latrocínio, beleza. Mas perceba que aqui você pode ter aí a prática do estupro, beleza? Aí o outro vai responder por furto, né? E se ocorreu lá a subtração da coisa, né? Ocorreu a subtração da coisa e veja que e além disso ele ainda praticou o estupro. E, a meu entender, ele vai responder em concurso material, né? Pelo furto e mais o estupro. E o outro vai responder só pelo furto, no meu entendimento. Beleza? Tranquilo? É o desvio subjetivo de conduta. Porque ocorreu a subtração da coisa, ele colaborou para isso, quer dizer que não vai responder só pelo estupro. O estupro vai absorver o furto ali, no meu entendimento não. Legal? Bacana. Há quem entenda que sim, mas enfim. Vamos lá. Vamos lá, perceba bem. Vamos, legal. Vamos para a próxima questão. Essa aqui vocês pegaram, né? Então, quando se cai uma questão dessa na prova, de uma prova discursiva, você tem que fundamentar, tem que falar do concurso de pessoas, tem que falar do desvio subjetivo de condutas, não é isso? Aqui, cadê? Onde eu estou aqui? Desvio subjetivo de conduta, não pode dar mole. Beleza? Artigo 29, parágrafo 2º. O cara quis participar de um crime menos grave. E o latrocínio, veja que não entrou. O resultado não era previsível. O cara não sabia nem que ele estava com uma arma, bicho. Entenderam ou não? Então, vamos lá. Aulão Rio, professor, esse Aulão Rio vai ser muito top, hein, professor? Caramba, meu irmão. Você quer participar? Então manda lá, aulãoadelanterio@gmail.com. aulãoadelanterio@gmail.com. Professor, essas questões são do Aulão Rio? São algumas, né? É muita coisa, né? Lá o ritmo vai ser mais bombado, porque o couro vai estar comendo, então é pá, 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 pá. Aqui eu estou indo devagar, porque também, né? Tô aqui no Periscope, no tranquilo, cada um tá num ritmozinho aí, eu tô pegando leve. Pessoal do Rio, fica tranquilo, eu não vou passar as questões todas para concorrência não, fica tranquilo, só algumas só. Professor, essas questões se caíssem aí eu ia dançar. Agora sim eu tô entendendo, é por aí. Vamos lá então? Questãozinha aqui do CESP, eu também trabalhei essa questão, beleza? Olha só, né? Vamos lá? Questãozinha do Sérgio. Considere que Aldo, plenamente capaz, após ser fisicamente agredido por Jeremias, tenha comprado um revólver e, após municiá-lo, tenha ido ao local de trabalho de seu desafeto. Então, o Jeremias, né, agrediu o Aldo, perceba, legal. Aí o que ele fez? Ele comprou um revólver, municiou o revólver, tá certo? E foi ao trabalho do desafeto. Professor, legítima defesa. Legítima defesa não, porque aí já está caracterizando vingança. Né? Veja que a ação ela não foi automática. Ele foi, depois ele comprou uma arma, né? Depois ele foi na casa do cara, isso já é vingança, não caracteriza a legítima defesa. Se liga, né? É diferente. É isso? É diferente. Fique esperto. Né? Vamos lá então. Tá, a questão está incompleta não, é porque o restante está aqui embaixo. Eu vou descer. Calma. Vamos lá, vou descer aqui. Vamos lá. Descer aqui para ficar bacana. Professor, podia subir, mas eu resolvi descer. Tá. Vai lá, professor. Vai lá que eu estou gostando dessa... Pô, professor, a aula tá top hoje. Tá? É porque eu gosto quando é exercício assim. Porque você vai explicando e eu vou vendo, sabe? E aí eu vou aprendendo mais. Porque você já dá aquela aula teórica, que você joga duro, né? Aí quando você coloca nas questões, fica mais fácil para eu entender. Entendi. Tá. Mas você é muito enrolado com esse computador aí, professor. Eu sei, é porque eu estou tentando resolver essa parada. Cadê?
Aí, não mexe mais não. Não mexe mais, tira a mão daí. Não, bacana. Tirei. Beleza? Tranquilo. Isso. Não mexe mais. Vai lá agora, joga duro. Vamos lá. Olha só. Olha a minha aula. Olha a live que eu dei. Quem assistiu minha live anterior... Peraí, carga de temporária? Por quê? Vamos lá. Tá querendo jogar duro aqui? Deve ser aqui no ar-condicionado. Vou meter logo 11 graus. Vamos lá. Considere que Aldo, penalmente capaz, se ele fala que o cara é penalmente capaz, está falando que o cara pode receber uma responsabilidade penal, tem responsabilidade penal. Você tem que começar a fazer suas marcações. A questão é grande, você tem que se ligar. Né? Considere que Aldo, penalmente capaz, seta, responde penalmente. Beleza? Após ser fisicamente agredido por Jeremias, tenha comprado um revólver e, após municiá-lo, tenha ido ao local de trabalho de seu desafeto. Professor, legítima defesa. Legítima defesa não. Porque veja que a reação dele, veja que ele foi em determinado local, comprou arma, isso já é vingança. Escapa do campo da legítima defesa. Bacana, né? Agressão atual ou iminente. A agressão já cessou. Né? Então, a legítima defesa, enquanto essa legítima defesa, né? Quem repele agressão atual ou iminente. Se ele já foi agredido, ele foi para casa, já cessou a agressão. Na verdade, é vingança. Legal, bacana. Vamos lá então. Então, né? Legítima defesa já não é. Vamos lá. De novo. Considere que Aldo, penalmente capaz, após ser agredido por Jeremias, tenha comprado um revólver e, após municiá-lo, tenha ido ao local de trabalho de seu desafeto. Então ele municiou, foi lá na casa do Jeremias. Esse trabalho de Jeremias tirar uma satisfação. Sem, no entanto, encontrar. Né? Sem, no entanto, encontrá-lo. Não é isso? Tá. Considere-se ainda que, sem desistir do seu intento, rapaz, ele ainda quer matar o Jeremias. Aldo tenha se posicionado no caminho habitualmente utilizado por Jeremias, que, sem saber de nada, tomou direção diversa. Veja que o desejo dele, inclusive, é montar uma emboscada. Moleque, ele quer praticar um homicídio qualificado mediante emboscada. Né? Porque, perceba, olha, ele se escondeu, não é isso que a questão fala? Cadê? Que Aldo tenha se posicionado no caminho habitualmente utilizado por Jeremias. Dá para entender que seria uma emboscada aqui, né? Mas vamos lá, então. Vamos lá. Aí a questão vai falando. Cadê? Vamos lá, de novo. Vamos lá. Considere-se ainda que, sem desistir do seu intento, ou seja, sem desistir do seu intento, ou seja, ainda com dolo de matar, Aldo tenha se posicionado no caminho habitualmente utilizado por Jeremias, que, sem saber de nada, tomou direção diversa. Aí, rapaz, ele está lá esperando Jeremias. Flagrado pela polícia, no momento que esperava por Jeremias, Aldo entregou a arma que portava e narrou que pretendia atirar em seu desafeto. Rapaz, a polícia abordou ele lá. Entendeu ou não? Ele estava com a arma de fogo. A polícia, rapaz, o que tu quer? Eu quero matar o Jeremias. Você não vai matar, não. Eu só não vou matar por circunstância ali à minha vontade, porque vocês estão me segurando. Porque senão eu iria matar. Já vi um exemplo desse na minha live. E aí a questão pergunta. Flagrado pela polícia no momento que esperava Jeremias, Aldo entregou a arma que portava e narrou que pretendia matar seu desafeto. Nessa situação, Aldo responderá por tentativa imperfeita de homicídio, com pena reduzida de 1 a 2/3. E aí? Pessoal, lembra da minha live Intercrimes? Lembra que eu tenho um ato de cogitação que não é punível? Lembra que eu tenho um ato de preparação? Lembra que eu tenho um ato de execução? Perceba bem que eu só posso falar em tentativa quando eu começo a praticar os atos executórios, teoria lógico-formal. Lembra que eu falei isso? Lembra que por mais que eu tenha vontade, se a polícia me parou no meio da rua, né? O que você está falando com essa arma? Eu quero matar fulano. Eu comecei a matar? Não. Então nunca posso falar em tentativa, porque eu não comecei a matar ninguém. Eu tenho até intenção, mas eu não entrei nos atos executórios, né? Mas vem cá, você praticou algum crime autônomo? Sim. Olha aí, comprou uma arma.
comprou uma arma. Ih, professor, lembrei aquele negócio do crime obstáculo, é o crime obstáculo. Né? Veja que o ato preparatório, em regra, não constitui um delito, não constitui um delito autônomo, né? É a regra, né? Mas você vai verificar que algumas situações constituem, como, por exemplo, a compra de uma arma de fogo para o delito de homicídio. Então, se a polícia flagra o cara no meio do caminho, não é isso? E ele venha afirmar que queria matar fulano, mas veja que ele ainda não começou a atirar, não entrou nos atos executórios, aí você tem que ver. Vem cá, tudo bem, você está nos atos preparatórios. Deixa eu ver se esses atos preparatórios seu constituem algum crime. Constitui. Porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo. Não há que se falar nada em tentativa imperfeita, porque a tentativa inacabada, a tentativa imperfeita é aquela tentativa em que ele inicia os atos executórios, né? Está lá atirando, e a polícia chega no momento que ele está atirando. Aí a polícia, olha, né, aborda ele ali no momento que ele está atirando. Durante os atos executórios ele é abordado. Aí eu tenho uma tentativa imperfeita, né? Tentativa imperfeita, tentativa inacabada. Legal, tentativa propriamente dita. Bacana. Lembra desse exemplo que eu dei? Olha aí o CESP. Olha o que o CESP fez. Lembra que eu falei para vocês? Olha, fulano está caminhando, aí ele comprou uma arma de fogo, eu quero matar o cara. A polícia vai abordar o cara, eu falei para vocês. Ele vai jogar uma questão assim. O cara pegou, comprou uma arma de fogo e tal. Né? E olha só a questão como desenha do jeito que eu falei. A polícia ainda pergunta, o que você quer? Eu quero matar. Aí você tem dolo. Aí vai vir na tua cabeça, olha só, não vai matar por circunstância ali à vontade dele, porque a polícia parou, tentativa, você vai se dar mal. Por quê? Porque não entrou nos atos executórios. Para que venha falar de tentativa de homicídio, ele tem que entrar nos atos executórios. Aí se ele entrou nos atos executórios, eu posso sim ter uma tentativa imperfeita. Olha só, a polícia chegou, ele estava atirando, tentativa imperfeita, tentativa inacabada, ou tentativa propriamente dita. A polícia chegou, ele já acabou de atirar, a vítima não morreu ainda, tentativa acabada, tentativa perfeita, crime falho. Entenderam ou não? É isso. E quando eu tenho uma tentativa perfeita, uma tentativa acabada, um crime falho, se ele adota um mecanismo para evitar o resultado, eu tenho um arrependimento eficaz. E aí eu começo a falar também de tentativa abandonada. Se ele está realizando os atos executórios, e aí ele chega e desiste de continuar, né? Se ele desiste de continuar, perceba aí que eu tenho a compatibilidade, a desistência voluntária, né? Prosseguimento ali, durante os atos executórios, tem a desistência voluntária. Eu estou desistindo dessa tentativa, estou abandonando. Desistência voluntária também é uma forma de tentativa abandonada. Então, a aula está aí, entenderam ou não? Eu primeiro desenhei, dei a teoria e te falei como aparece na prova. Né? Quem está nas lives, se ligou no exemplo que eu dei. Lembra? Um exemplo, o cara comprou uma corda, ou quando comprar uma arma de fogo, a policial, o que é que você quer? Eu quero matar. Mas você não vai matar porque a gente não vai deixar. Ah, mas aí tá, mas eu quero. Aí você tentativa, você dança. Que tentativa, irmão? Não começou a realizar o verbo do tipo? A teoria objetivo formal, a lógica formal, ela diferencia os atos executórios dos atos preparatórios. Essa teoria, amplamente utilizada pela doutrina, diz que os atos executórios iniciam com a prática do verbo do tipo. E eu só posso falar em tentativa quando eu entro na esfera da execução. Se eu estou ainda em atos preparatórios, não há que se falar em tentativa. O cara pode responder? Pode. Se essa preparação constituir um crime autônomo, por exemplo, comprar uma arma de fogo. Agora, outro exemplo. Vamos supor que ele tenha comprado uma corda. Ele quer matar a vítima através de asfixia. Comprou uma corda e foi parado. Esse exemplo aqui. Vai responder por algum ato? Sim ou não? Vai responder? Ele comprou uma corda. Foi abordado pela polícia. Falou que ia matar. Ele vai responder sim ou não? Não vai responder. Entenderam? Por quê? Não entrou nos atos executórios. Entenderam, pessoal? Entenderam? Jogaram duro? Tá? Então é isso, né? Algumas questõezinhas minhas aqui que a gente trabalhou. Bacana. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É isso, né?
Acho que acabou, né? Tem um tempão. Entenderam como é que a gente jogou duro hoje, né? Jogamos duro, né? Dentro da humildade. Prof, agora eu quero te ver. Eu quero te ver porque eu não estou te vendo e tal. Você já fica jogando duro. E eu falo para você que o importante, né? O importante, olha eu aqui. O importante não sou eu, o importante são as questões, né? Então o que eu faço? Eu não apareço, porque senão você tem que se ligar lá nas questões, né? A gente jogou duro, né? Perceba como a gente foi resolvendo as questões, né? Hoje eu estou com um boné preto, um boné aqui do Não Importa o Ninho, né? Sabe, tem um modelo preto, tem um branco, né? São tops. Então, pessoal, é assim, né? Você tem que crescer na resolução de questões. Perceba bem, em muitos casos concretos, eu considero a prova da Funiversa infinitamente mais difícil que o CESP. Tá? A Funiversa ela trabalha com a doutrina mais pesada, né? Analogia em leges, analogia jurídica. Né? O CESP são questões assim... não é que sejam fáceis as questões do CESP, eu não estou falando isso. Mas são questões que são mais factíveis, né? É mais fácil para você fazer, você anda mais. A questão da Funiversa ela demanda um conhecimento mais aprofundado de doutrina, beleza? Aprofundado de doutrina. A gente joga duro, né? Nas questões a gente trabalha dessa forma. Não tem como eu chegar aqui e falar certo e errado. No Rio não vai ser assim, né? É claro que no Rio o ritmo vai ser bem mais, né? Um ritmo mais acelerado, porque são 150 itens, né? A gente vai ter que resolver com mais rapidez, né? Pá, o aluno. Então não é uma aula no Rio, não é uma aula para iniciante, não é. Eu jogo aberto, né? Perceba que eu não tenho interesse no seu capital, né? Eu sou muito ético. Eu sou muito ético. Não é aula para iniciante. É uma aula para quem já está estudando. Né? Está aqui estudando e tal, já ouviu falar na cruenta, em cruenta. Opa, tá um detalhe aqui e tal. Né? Você que assiste Periscope, né? Você está estudando. Né? Eu só falo do Rio, porque é a aula que eu vou dar agora. Beleza? Tranquilo? Então, 7 de maio. E essas questões são questões que eu vou trabalhar no Rio. Beleza? Legal? Bacana. Aulão Brasília, né? Aulão Brasília, eu vou abordar lá prisão cautelar. Aí eu vou falar sobre processo penal. A aula também vai ser muito top. Aula em Brasília, né? 9 de junho. 9 de junho, beleza? Quero participar do Aulão Brasília. Tem que mandar um e-mail para www.caroline brasil.com.br. Legal? Entrar no site. Só que deu erro. Vou ver isso hoje. Não pode estar dando erro. Bacana? Manda uma mensagem para mim no direct. Não pode dar erro. E no Recife, né? No Recife tem tantas feras lá que para mim só sobrou legislação penal extravagante, né? As feras aí do direito penal, o Lúcio Valente, o monstro, o Cleópatra, né? Rebentando aí também no processo penal. Perceba que sobrou legislação extravagante. E eu vou entrar com a legislação extravagante lá em Pernambuco, beleza? Quero fazer o aulão Pernambuco, professor, um dia antes da prova. Você tem que entrar no site www.sabermaisdireito.com. Legal, então? Bacana. Aulão Rio, aulão Adelante Rio, @gmail.com. Essas questões e outras a gente vai resolver lá no Rio. Legal, então? Pessoal, vão nessa. Gostaram aí? Gostaram? Foi maneiro? Vamos ver agora, conversar um pouquinho com vocês aqui, né? Eu sei que depois só fica só minha galera mesmo. Professor, seu livro sai quando? Acho que até junho sai. Aqui um colete à prova de bala. Não, foi massa, foi legal, né? Top, jogo pesado, show de bola. Foi ótimo como sempre, muito bom, né? Deu para dar uma clareada. Obrigado pelas aulas. Hoje a gente trabalhou resolução de questões, né? Manda mais. No Rio agora, né? Horas de jogo duro. Adoro essas aulas de questões. São boas. São boas porque... Já reparou o que eu falo dos exemplos? E os exemplos que estão aqui. Né? Esse exemplo aqui é um clássico. Né? O cara compra arma, quer matar o cara e tal. Só manda um abraço aqui para Paraíba. Alô, Paraíba, um abraço. Boné para quem chegar primeiro no Aulão de Pernambuco. Vamos tentar sortear lá. Cheguei agora do cursinho. Bacana. Se você já estudou a parte geral, depois pega a live lá que você vai andar bem. Você é professor de quê? Eu sou professor da vida.
mas também ser um pouquinho de penal, processo penal, alienação extravagante. A gente vai jogando duro aí, né, professor? É isso aí, dentro da humildade. E camisas, prof, vai ter no Pernambuco? Pessoal, vou ver se eu levo algumas camisas lá pra gente sortear ou vender, vamos ver. Beleza? Só pra quem tirar foto. Ah, é, a gente vai bater umas selfies lá, né? Rapaz, eu vou aparecer tanto Instagram aí. Bacana, colaborador. É, vai ser legal. Professor, manda um abraço a Bahia da Traição aqui na Paraíba. Alô, pessoal da Bahia da Traição. Pô, mano, existe esse lugar aí? Bahia da Traição. Alô, pessoal da Bahia da Traição. Pessoal da Bahia da Traição. Não vamos trair, né? Vamos ser fiéis. Alô, abraço. Eu estava na parada, mas de 4 tá. Prof. de Zucchi. Não sou professor de tudo, não. A gente sabe um pouquinho de penal, processo penal, alienação extravagante para as carreiras policiais. A minha especialidade é carreiras policiais. Eu só estudo para carreiras policiais. Eu dou aulão para carreiras policiais. Beleza? É a especialidade. Né? As questões que eu trabalho. É claro que minhas questões estão caindo aí na magistratura. Né? MP que sempre cai. Bacana? Legal. Madison chegou tarde 8. Quando será o aulão de Pernambuco? Dia 18. Mona Lisa, a Mona Lisa, gente boa, colega do prof, agora que eu te vi aí, Mona Lisa. Mona Lisa, gente boa, né? Ah, tô te vendo aí, ó. Você não tem assistido minhas aulas não, hein? Prof. Zuca, obrigada, boa noite, galera, valeu, vai com Deus. Delta advogado MP, magistratura, tá caindo, o AB também, né? Delante focada, né? Então, tem que ir lá na aula, hein, Mona Lisa? Vai lá que o jogo vai ser duro. Prof de dança. Já dei umas aulinhas de dança aí, para ajudar a pagar a faculdade particular. O jogo era duro, pô. A gente tinha que saber um pouquinho, né? Enfim, agora eu parei, cara. A gente tem que voltar, tem que voltar. Já, difícil, mano. Faculdade particular, tinha que pagar e tal. Tango, já dancei. Agora meu forte mesmo era o Zuki, né? Por isso que é o nome aí, Zuki, Ailton Zuki. Sax eu tô parado, mas eu tenho que voltar também. Pessoal, porque que acontece? A gente quando entra nesse mundo acadêmico, eu vou falar para vocês, toma muito tempo. Você tem que estudar muito, né? Tem que estudar muito. Minha mesa aqui tá cheia de material. Que eu estou preparando essa aula para o Rio, né? Então, material, jurisprudência, tem que levar tudo afiado lá. Agora faz sentido, né? Vocês verificaram lá o vídeo. Então tá, beleza? Faz uma live com sax. Eu vou ensaiar. Depois que passar essas aulas de Pernambuco, essas coisas todas que eu estou fazendo, eu vou ensaiar um sax e vou tocar uma música aqui. No final eu podia fazer uma apresentação de dança. Não tem dama não, pô. Não dá não. Vamos lá. Alô, olha ele aí, rapaz. Se eu não falar o nome dele, ele fica bolado. Alô, Pedro. Pedro, rapaz. Pedro, agente federal, joga muito duro. Amigo do prof, Pedrão. Ele tá no plantão, Pedro? Pedro deve estar no plantão, né? Ele joga duro pra caramba, e me acompanha, bicho. E quando ele entra aí, eu tenho que ir. Senão ele, pô, professor, não falou comigo. Parceiro, ele tem um Zuquiderno. Ele tem um Zuquiderno, é malandro. Ó, passou pra federal, você tá voando alto, bicho. Vai passar pra Delta aí, que ele não é bobo não, né? O cara passou pra federal, já tá com conhecimento. Ele não é bobo não. É isso aí, meu irmão. Tamo junto, né? Faz tempo que começou, pô, já que a gente agora tá, né, resolvemos aqui 6 questões aqui, debatendo e tal. Isso aí, Pedro. Boa sorte aí pra você aí na fronteira. Pessoal, vou nessa então. Tô todo desarrumado aqui. Bacana, acabou, né? Hoje qual é a hashtag? Vamos meter uma hashtag bacana aí. Qual vai ser? Deixa eu pensar aqui. Zuki. Deixa eu ver. Zuki colaborador. Zuki colaborador. Zuki colaborador. Vou mandar? Vou mandar. Carrinho vai vir depois. Zuki colaborador, manda aí. Vamos lá. Zuki colaborador. Vai lá. Enche a tela. Enche a tela.